Kellen Gaspar tem 39 anos e é casada com Dulcival Guedes há 14 anos, com quem tem uma filha, a Eduarda. Ela é psicopedagoga por formação, missionária transcultural e presidente da Associação Missionária Campos Brancos, sediado em Maracanã, no Pará. Projeto que atende cerca de 1.000 crianças e adolescentes nos lugares mais pobres e menos favorecidos da região norte e nordeste do Brasil, por meio de envio e manutenção de missionários que hoje correspondem a 24 em campo. Kellen é também autora do livro Pacal e Segredos do Campo Missionário. É conferencista e pregadora da Palavra de Deus. E com vocês, a missionária Kellen Gaspar. Saúdo a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, prazer muito grande estar aqui com as irmãs e os irmãos nessa manhã. Gostaria de pedir aos irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, enquanto as irmãs procuram a referência. Vou reforçar a apresentação, chamando a atenção das irmãs para o projeto Campos Brancos e convidando todas que quiserem conhecer. Os irmãos podem ficando de pé, por gentileza, para lermos a palavra. O projeto Campos Brancos está ali em Maracanã, no interior daqui do estado do Pará. E nós temos atualmente 24 missionárias treinadas, enviadas pelo projeto Campos Brancos, trabalhando em lugares onde o evangelho não está disponível ou não está suficientemente disponível. Nós atendemos 1.000 crianças, alfabetizando, alimentando, evangelizando e discipulando. E vale reforçar para todos que estão me ouvindo nessa manhã, que fazemos isso sem nenhuma ajuda pública, por opção nossa, porque nós acreditamos que o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes e nós escolhemos não nos aliançar com quem não tem aliança com Deus. Então eu posso dizer às irmãs que o Deus das missões está vivo, é provedor e competente para sustentar a sua obra. Em todos esses anos de projeto nunca faltou o alimento, porque Ele continua fiel. Gálatas 5, 22... diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Os irmãos podem sentar-se. Quando eu dobrei meu joelho para orar pelo Brasil, o Espírito Santo me disse algo muito forte que eu vou compartilhar com as irmãs nessa manhã. A mudança que nós queremos para o Brasil precisa começar em nós. Nós não podemos dizer assim: Senhor, acaba com a corrupção, se nós não devolvemos o troco a mais na mercearia. Nós não podemos dizer assim: Senhor, moraliza o Brasil, se nós temos um comportamento sensual, se nós não nos vestimos de maneira que glorifica o nome do Senhor. Nós não podemos dizer assim: Senhor, acaba com o tráfico, se nós não evangelizamos o traficante do nosso bairro, se nós não estendemos a palavra, o conhecimento da palavra de Deus, aquele adolescente, aquele homem que está perdido no mundo das drogas. Nós não podemos dizer: Senhor, acaba com a prostituição, se nós não somos os agentes de Deus para resolver esse problema. Sem corpo, queridas, Jesus não vai. Mas se você for, Ele vai em você, Ele vai através de você, Ele vai ao redor de você, e a mudança que nós tanto queremos, ela vai acontecer. Esse assunto é um assunto fantástico. Eu passei essas últimas semanas mergulhadas no fruto do Espírito, e preciso confessar às irmãs que eu não me coloco nessa manhã na posição de mestre, de professora, porque durante essas semanas que eu passei estudando e me preparando para estar aqui, eu encontrei em mim muitas coisas que eu preciso mudar também. Então nós vamos
avançar juntas naquilo que nós preparamos para as irmãs nessa manhã. Quero começar dizendo que todo mundo que é crente de verdade, que é cristão verdadeiro, em algum momento já se perguntou assim: o que os céus esperam de mim? O que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade dele para a minha vida? Todos que são cristãos de fato, pelo menos uma vez já se fizeram essa pergunta. E, amadas, Deus ele quer duas coisas de nós. Primeiro, que nós o conheçamos. E segundo, que nós frutifiquemos. E essas duas coisas estão totalmente relacionadas. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós frutificamos. Mais nós nos parecemos com Ele. E quanto menos tempo passamos com Ele, obviamente, menos nos parecemos com Ele e mais carnais são as nossas atitudes. É interessante nessa leitura que o apóstolo não fala dos frutos. Ele fala o fruto no singular. O que é que nós entendemos? É como se fosse uma tangerina, uma mexerica, uma laranja com vários gomos. E esses gomos fizessem parte da fruta como um todo. Mas também nos diz, irmãos, que fazendo todas essas características que nós lemos, fazendo parte de um único fruto, nós entendemos então que elas se completam, que elas são relacionadas e que nós não podemos ter uma e não ter outra, que nós não podemos ser bons, mas não sermos fiéis, nós não podemos ser fiéis, mas não sermos longânimos, nós não podemos dizer assim: o meu ponto forte é esse aqui, mas meu ponto fraco é esse. O Senhor espera que esse fruto ele se desenvolva e cresça e alcance todas essas áreas de crescimento. Irmãos. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Eu quero chamar a atenção das irmãs para uma coisa interessante que descobri durante o estudo para essa manhã. Os frutos do Espírito não são sentimentos, como eu pensava. Eles são comportamentos. Né? Eu estava enganada também, antes de me preparar. São comportamentos. Eu não preciso sentir, eu não preciso ser sensibilizada para colocá-los em prática. São pequenas decisões que eu tomo desde o momento que eu me levanto da cama de manhã até o momento que eu me deito à noite, que dizem para o mundo se o fruto do Espírito está de fato desenvolvido dentro do meu coração. São comportamentos espirituais de quem é verdadeiro discípulo de Jesus. Ora, nós sabemos, irmãos, que quando nós vivíamos no pecado, nossos frutos, nossas ações, nossos comportamentos, eles eram todos obras da carne. Nós não tínhamos um Senhor a quem prestar conta. Mas a partir do momento que nós nos convertemos a Deus, o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração e uma diferença precisa acontecer. É inadmissível alguém que venha a Cristo com um comportamento e depois que se converteu, mantém esse mesmo comportamento destrutivo. É inadmissível que nós não amadureçamos na fé, que continuemos com os mesmos hábitos que tínhamos antes de nos encontrarmos com o Senhor. Ora, nós lemos aqui em Mateus 3,8, João Batista dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é genuíno, ele é provado através da nossa mudança de comportamento, da nossa mudança de atitude. Ora, antes de vir a Cristo, eu me vestia com sensualidade. Agora eu me visto para agradar o meu Senhor. Antes de vir a Cristo, eu me preocupava em ser amada por todo mundo, em que todo mundo aprovasse o meu comportamento. Hoje eu me preocupo em agradar o meu Senhor que conhece o meu coração.
e conhecem minhas motivações. Antes de vir a Cristo eu era mentirosa, agora eu não sou mais mentirosa. Antes de vir a Cristo eu era fofoqueira, agora eu abro minha boca para envergonhar o diabo e para engrandecer o nome de Jesus. Antes de vir a Cristo eu era infiel, mas agora eu honro o meu casamento. Antes de vir a Cristo eu comprava e não pagava, mas agora as pessoas testificam que eu sou boa pagadora. Antes de vir a Cristo eu não cuidava da minha casa, mas agora quem chega na minha casa vê minha casa limpa e arrumada, porque sabe que Jesus Cristo é morador daquela casa e tudo mudou. Tem que haver a mudança. Se não houve a mudança, nossas raízes ainda não estão no Calvário e nós não estamos a caminho do céu. Se não há mudança de comportamento, precisamos ter um novo encontro com Cristo. Quando nós tomamos essa decisão de deixar que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nosso coração, é como se nós entregássemos a direção da nossa vida ao domínio do Espírito Santo. Já não sou mais eu. Agora o Espírito Santo está sentado no centro. Eu quero reagir de uma forma, mas o Espírito Santo, através da sua palavra, me orienta que a minha reação precisa ser diferente. A minha vontade é ir lá, é brigar, é chamar a atenção, é lutar pelo meu direito, é perguntar para ela se ela sabe com quem ela está falando. A vontade da minha carne é essa, mas eu submeto essa vontade ao Espírito Santo e digo: Senhor, toma conta da situação, eu não vou escandalizar o teu nome e não vou semear discórdia no meio do grupo onde o Senhor me colocou. Nós nos submetemos a Ele, irmãos, mas claro que não é fácil. Gálatas 5:25 nos diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nossa maneira de viver precisa ser compatível com a nossa fé. Compatível com a nossa fé. Mas é claro, irmãos, que muitas vezes os nossos discursos estão a quilômetros de distância do nosso comportamento. Nós somos muito boas em falar e nos encontramos falhas em agir. E nos esquecemos que as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Nós somos as cartas que o mundo está lendo. Nós somos as pessoas que estamos sendo observadas. E nós precisamos ter um comportamento compatível com a nossa fé. Claro que nós sabemos que não é fácil, mas precisamos. Frutificar é uma ordem, não é opcional. Nós não podemos escolher se queremos frutificar ou não. Deus condena a esterilidade na Bíblia. Deus condena a estagnação na Bíblia. Eu preciso ser mais crente em 2018 do que eu fui em 2017. Eu preciso ser mais humilde esse dia do que eu fui no dia de ontem. Nós precisamos estar em constante mudança. Mas como isso é possível, irmãos? Não existe milagre, só é possível através do tempo que nós passamos com o Senhor. Do tempo que nós passamos orando, do tempo que nós passamos lendo a palavra de Deus, do tempo que nós passamos jejuando, o tempo que nós passamos em comunhão com Deus vai determinar o tipo de comportamento que eu terei no meu dia a dia. Veja, muitas vezes nós temos tempo para tanta coisa. Pense comigo aí. Você passa a semana vendo novela. Você passa a semana navegando na internet em sites que não edificam. Você passa a semana ouvindo fofocas e passando elas adiante. Você passa a semana inteira fortalecendo a sua carne. Que comportamento você vai ter no final de semana, na semana seguinte? Um comportamento carnal, porque nós nos inclinamos para o que somos, irmãos. E o que somos é determinado pelos nossos hábitos diários. Nós vemos uma diferença muito clara entre alguém que se parece com Jesus e entre alguém que é carnal.
E o Espírito Santo só vai operar essa mudança em nós, se nós observarmos esses requisitos. Como é que o Espírito Santo produz o fruto? Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós fortalecemos o Espírito através do que ouvimos, dos nossos relacionamentos, daquilo que conversamos, daquilo que lemos, daquilo que nós alimentamos. Uma vez um homem, ele tinha no seu quintal uma briga de cachorro que acontecia todo sábado. Era interessante porque as pessoas iam assistir essa briga e podiam fazer apostas, né? E o dono dos cachorros também apostava. Era um cachorro preto e um cachorro branco. E no final de semana ele apostava no branco e o branco ganhava. No outro final de semana ele apostava no preto e o preto ganhava. E alguém perguntou para ele uma vez: como é que você consegue prever o resultado da luta? Como é que você sabe qual cachorro vai ganhar? Ele disse assim: é muito simples. Quando eu quero que o branco ganhe, eu alimento bem o branco durante a semana. Quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento bem o preto durante a semana. Irmãos, que exemplo para nós. Quer que o Espírito ganhe? Alimente o Espírito durante a semana. Quer ser vitorioso? Alimente o Espírito durante o mês. Seja mais comprometido hoje do que ontem. Entregue ao Senhor o senhorio do teu tempo, o senhorio da tua atenção, o senhorio do teu serviço. Gasta o teu dia de acordo com a vontade de Deus, e você vai estar alimentando o Espírito, enfraquecendo a carne. Se nós não fizermos isso, irmãos, vamos desenvolver um cristianismo teórico, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem dor, um cristianismo sem sofrimento, um cristianismo sem renúncia, um cristianismo que não exige mudança de nós. Só tem um problema: esse cristianismo fajuto vai nos levar para o inferno. Você pode cantar na igreja, pregar na igreja, ensinar na igreja, você pode reger o grupo, você pode ser o maior pregador, o maior cantor, a maior organizadora, mas se você não tem o fruto do Espírito no seu coração, se o Espírito Santo não é o cerne da tua vida, infelizmente você está tão condenada quanto aquela moça que está ali na esquina e não conhece a Cristo e nunca frequentou a igreja. Tão condenada quanto. Frutificação não é opcional. O Senhor nos chamou para sermos discípulos. O discípulo anda na pisada do seu mestre. Parece que nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos muito o compromisso com Deus. Isso é muito preocupante. Não está acontecendo. Eu me lembrei que Mahatma Gandhi, o famoso estadista indiano, quando esteve numa igreja inglesa, ele assistiu um culto maravilhoso. No final do culto, ele pediu ajuda, porque ele estava com uma necessidade urgente. E as pessoas, como de praxe, viraram as costas, entraram em seus carros e foram embora. E Mahatma Gandhi respondeu assim, disse o seguinte, alguns anos depois, ele disse: o vosso Cristo eu quero, o vosso cristianismo não. Entenderam? Um pregador, uma vez pregando, foi interrompido por alguém que se levantou e disse assim: ei, o que tu és? Fala tão alto que eu não posso ouvir o que tu dizes. Fruto, meus irmãos, testemunho, relacionamento com Deus, com o outro, comigo mesma. O Senhor exige isso de nós, queridos. Senão o nosso ministério será uma militância, senão o nosso serviço será uma fraude, senão nós passaremos muito tempo na igreja, mas estar na igreja não é sinônimo de estar em Cristo, são duas coisas diferentes. Mas se você está na igreja e está em Cristo, querida, a vida é de vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. Mas se você está na igreja e não está em Cristo, não espere vitórias espirituais, elas não virão. Quando nós frutificamos, a igreja faz diferença social e humana na sociedade. Quando nós frutificamos,
nós impactamos o mundo. Ora, se não estamos impactando, o problema não está em Cristo. Se nós não estamos mudando nossa sociedade, não foi o evangelho que enfraqueceu. O problema está em nós. Porque nós queremos que Jesus desça do céu e faça o serviço que é para nós fazermos. Senhor, visita os doentes no hospital. Senhor, visita os presos na prisão. Senhor, visita. Amadas, eu já falei e repito, sem corpo, Ele não vai. A mudança que nós queremos precisa começar em nós. Não é uma guerra fácil. Temos duas naturezas. Uma natureza é carnal e outra natureza é espiritual. E quem vai ganhar depende das escolhas que nós fazemos todos os dias. Todos os dias. Sozinhos, nós não conseguiremos. Mas o Espírito Santo, ele se coloca como nosso ajudador. Não podemos sozinhos, irmãos. É impossível desenvolvermos esses 9 gomos sozinhos. Mas nós não precisamos desenvolver sozinhos. O Espírito Santo, através da leitura da palavra e da oração, nos direciona. Aí conosco fica só a decisão. A decisão. Se alguém lhe dá uma semente, como o Senhor nos deu essa semente, o que é que nós vamos fazer com a nossa semente natural? Vamos regá-la, vamos adubá-la para que ela se desenvolva. O fruto, ele é diferente dos dons do Espírito. Os dons, eles são um presente. São uma dádiva. Você recebeu agora e você já vê a operação dele nesse momento. O fruto não. O fruto precisa ser desenvolvido a cada dia. A cada pequena decisão que você toma durante o dia. Com a ajuda do Espírito Santo. É assim que nós vamos fazer com que as obras da carne que nós praticamos naturalmente cedam lugar a um comportamento espiritual. Eu escrevi uma coisa para vocês, escutem aí. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. O que o homem semear, isso ele ceifará. Então, amados, o nosso interior é como um campo onde semeamos diariamente. A pergunta que não quer calar nessa manhã é: o que estamos semeando? Eu não posso semear intriga e querer colher paz. Eu não posso semear ódio e querer colher o amor. Eu não posso semear divisão e querer colher união. Eu não posso semear intriga e querer colher amizade, irmãos. O que o homem semear, isso também ceifará. O que nós estamos semeando vai determinar o que nós colheremos. Primeiro fruto, irmãos. Primeiro fruto, ele é a base de todos os outros. É por isso que ele vem em primeiro lugar. O primeiro fruto é o amor. Mas não é aquele amor que você ama, quem lhe ama também. Não é só isso. Não é aquele amor que você trata bem, quem lhe trata bem. A Bíblia diz que até o ímpio faz isso e faz, às vezes, demonstrando, às vezes, até melhor do que nós. Esse amor ágape, irmãos, que não é um sentimento, é um comportamento, é amar e continuar amando, mesmo que o nosso amor seja rejeitado. É amar e continuar amando, mesmo que o nosso amor, ele seja vituperado. É amar e continuar amando, mesmo que a outra pessoa, e apesar da outra pessoa, e ainda que a outra pessoa não mereça o nosso amor. Esse é o amor que nos diferencia. Por que não é um sentimento? É muito fácil amar a irmã Honorata. Ela é dócil, ela é gentil, ela telefona, ela manda mensagem no WhatsApp, ela vai visitar. Fácil amar quem nos dá esse feedback, esse retorno. Só que o amor não é um sentimento, ele não pode ser regido pela nossa sensibilidade. Se for assim, nós só vamos amar quem nos ama.
Quando o Senhor nos manda amar, Ele está dizendo que nós devemos amar a todos, independente do merecimento ou não. E decidir amar, ter um comportamento amoroso, mesmo que o nosso sentimento seja contrário àquela pessoa. Um comportamento amoroso, independente se nós estamos com raiva, se nós estamos decepcionados, se a pessoa nos magoou, se a pessoa nos humilhou, se a pessoa nos aborreceu. Mas, irmã Kelly, eu fico com raiva. Parabéns, você é humana, eu também fico. Eu não estou dizendo para você, não fique com raiva. Ninguém vai conseguir. Nós ficamos. Agora nós vamos decidir não agir de acordo com a nossa raiva. E continuar tendo um comportamento amoroso com aquela pessoa que nos ofendeu. Esse é o fruto do Espírito, irmãos. Ele não está relacionado a merecimento. Ele é o cerne do cristianismo. E a presença ou a falta do amor em nós irá provar algumas coisas. 1 João 3,14. Irmãos, isso é tão sério, tão sério. A presença do amor em nós irá provar se nós estamos vivos ou mortos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. Sabemos que já passamos da morte para a vida, se amamos uns aos outros. Irmãos, aquele que não ama está morto. Pode estar andando, falando, cantando, pregando. Nada disso prova a qualidade da sua fé, a veracidade da sua conversão. O amor é a marca do verdadeiro discípulo. Viu? É o amor. Se prova, primeiro, se estamos vivos ou mortos. O amor no nosso coração prova. João 13:35. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor prova se realmente somos discípulos de Jesus. Eu não posso ser discípulo de Jesus e odiar o meu irmão. Eu sou uma fraude. Eu não posso ser discípulo de Jesus e não dividir o que eu tenho com quem precisa. Eu sou uma mentira. Eu não posso ser um discípulo de Jesus e dizer assim: ah, Senhor, tem uma necessidade bem ali, Senhor, usa a irmã. E enquanto que eu me esquivo e fico para trás, eu não posso ser discípulo de Jesus, irmãos. Se eu não amo, agora se eu não amo quem? Se eu não amo minha família, meus vizinhos, meus amigos, meus colegas, agora vai ficando mais difícil. O estranho, quem está abaixo de nós na hierarquia social, vai ficando mais difícil. O inimigo. Não somos discípulos se não amamos. E esse amor, irmãos, que não escolhe quem o merece ou não. Você quer saber se você é realmente cristão? Faça essa pergunta para você aí. Existe esse amor em mim? Como eu reagi diante da última traição? O que eu fiz diante da última punhalada que eu recebi? Que troco eu dei para quem me perseguiu? Como eu reagi diante da última necessidade que eu presenciei? Ei, existe amor em mim? Não, se não existe, irmãos. Eu amo de verdade meus irmãos? Eu amo de verdade? Se a resposta for não, saiba que você foi reprovado na prova final. A prova final é essa. Você pode ir a todos os cultos, expulsar demônios, realizar curas, tocar no louvor, falar em línguas. Mas a Bíblia afirma que nada disso prova realmente a veracidade da sua fé. O amor genuíno é a marca do verdadeiro discípulo. Uma outra coisa que o amor prova, irmãos, prova a existência de Deus. Fizeram uma campanha na Inglaterra em que os ônibus foram plotados com a seguinte frase: Deus não existe, curta a vida. Mas é para o ímpio
em inglês, olhar para essa frase e dizer assim, na verdade não. Deus existe, porque eu conheço a irmã Joana, e quando eu estou com a irmã Joana, eu sinto a presença de Deus. É para alguém olhar para esse ônibus plotado e dizer, não é verdade não, eu conheço o irmão Marcos. E quando eu vejo as ações do irmão Marcos, eu sei que é Deus que está na vida dele, que o faz agir assim. Irmãos, olha aqui. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O mundo vê Deus a partir de nós, quando nós exercemos o amor no nosso dia a dia. O mundo vê Deus. O que significa amar? Não é sentir. Se você for empurrado por sua sensibilidade, você vai amar meia dúzia de pessoas. Não é algo instintivo. É uma decisão consciente de se dar ao outro, de ir em direção do outro para suprir a sua necessidade. O amor expressa o conteúdo total da fé cristã. Jesus falou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Ele disse que por onde nós passássemos, nós seríamos conhecidos pelo amor. Nós precisamos pedir, nós vamos fazer um clamor no final, onde nós teremos a oportunidade de pedir ao Senhor que nos ajude. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Que esse gomo desse fruto seja produzido em nós, nessa manhã, se ainda não tiver sido, e que fique em constante crescimento e desenvolvimento até a vinda do nosso Senhor, ou até o momento em que nós partiremos para nos encontrar com Ele. Que fique claro isso, que não é sentimento, é comportamento. Segundo gomo é a alegria. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu conheci um psiquiatra daqui do estado do Pará, quando minha mãe estava fazendo um tratamento. Foi um tratamento longo, um tratamento difícil. E numa das vezes que eu fui levá-la para uma consulta, antes da consulta começar, eu fiquei conversando com ele alguns minutos na sala de espera. E eu não sei como nós chegamos nesse assunto, alegria. E ele me disse assim, Kellen, tem uma moça que vem limpar o meu consultório e a minha casa. Ela é da sua fé, ela é da sua igreja. Essa moça mora no Jurunas, ela chega aqui às 7 horas da manhã, então ela sai de casa pelo menos umas 5:30. Quando eu abro a porta de manhã, e olha, ela tem 7 filhos, o marido está doente, ela limpa várias casas, não é só a minha. Quando eu abro a porta de manhã, ela diz assim, bom dia, doutor, vim deixar sua casa limpinha e cheirosinha. Ele disse, e ela começa a limpar. Se eu vou na cozinha buscar uma água, uma fruta, nossos olhares se encontram, ela sorri. E ela canta das 7 da manhã às 5 da tarde. E eu tenho falado dela para as minhas pacientes, inclusive para uma que é riquíssima e que só dorme à base de remédio, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar também. Uma mulher que tem 3 carros com 3 motoristas à disposição, que mora na melhor cobertura desta cidade, que viaja para Miami, que viaja para Inglaterra, que vai esquiar na Suíça. E essa mulher tem uma tristeza profunda. Ele disse, qual a diferença entre uma e outra? Eu disse, querido, a diferença só pode ser uma coisa. A diferença entre uma e outra é que uma tem Cristo e a outra não tem. Se nós temos Cristo, irmãos, como nós podemos andar infelizes e aborrecidos? Se nós temos Cristo, porque o nosso semblante é derrotado, porque nossos ombros são caídos,
Porque a nossa pose é encurvada? Se nós temos Cristo, porque o nosso discurso é pessimista? Porque o nosso olhar é triste? Irmãos, não é possível. Se você tem Cristo, você não é assim, porque você sabe que não está só. Essa alegria, eu quero perguntar para você nessa manhã. Não precisa me responder, mas pode responder para você mesmo aí. Você é uma pessoa feliz? As pessoas que convivem com você dizem assim: ela é tão alegre. Ele é uma pessoa tão alegre, não tem dia ruim. Dizem? Você é feliz? As pessoas que convivem com você dizem que você é feliz? Glória a Deus! Amados, o que é essa alegria? É não ter problema? Não. É não ter dívida? Não. É não ter problemas conjugais? Não. O que é essa alegria, irmãos? Essa alegria é a certeza de que nós não estamos sozinhos, é que nós fomos comprados, fomos lavados, fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Essa alegria é que o nosso Jesus está vivo, ressuscitou dentre os mortos, está glorificado, sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, está conosco, vem nos buscar. Essa alegria é porque nós não estamos sozinhos nas lutas da vida. Essa alegria é porque Ele é o nosso Deus. Essa alegria, queridos, é porque nós somos bem-aventurados. É um comportamento alegre, apesar de você estar triste. Você pode estar triste por alguma circunstância, mas você tem um comportamento alegre porque sabe que essa circunstância vai glorificar o nome de Jesus na sua vida, vai cooperar com o seu crescimento, né? Como está o seu marido? Irmã, Jesus está fazendo a obra. E aquele teu filho que está nas drogas? Meu filho, o Senhor está cuidando do meu filho. E a tua filha? Minha filha é uma bênção, é presente de Deus. Vai chegar o dia em que o Senhor vai me dar minha vitória completa. As circunstâncias podem ser tristes, mas meu comportamento não. Eu posso estar com problema, mas o meu comportamento é um comportamento de confiança de que Deus está no controle da situação. Isso só acontece como resultado de uma intimidade com o Senhor. Olha, tem gente que diz assim: eu moro de aluguel. Se eu tivesse casa própria, eu ia ser feliz. Minha tristeza, porque eu não tenho casa. Aí anda de ônibus e diz assim: ai, a minha tristeza, esse ônibus é a minha tristeza. Se eu tivesse um carro, eu ia ser uma pessoa feliz, né? Aí a solteira diz assim: eu sou triste porque eu sou solteira. Se eu fosse casada, eu ia ser uma pessoa realizada. E a casada diz assim: ai, se eu fosse solteira outra vez, como eu ia me sentir bem, realizada. Eu sou triste porque eu sou casada. Ei, irmãos, nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias ao nosso redor. Tem gente por aí que tem uma frota de ônibus, uma frota de carro e é infeliz. Que tem 5 casas, mora em uma, tem uma na praia, tem uma no campo, tem 2 alugadas e é infeliz. Tem gente que tem um guarda-roupa cheio de roupa, cheio de sapato e é infeliz. Nossa alegria não está ligada a posses. Isso é uma mentira desse mundo consumista, que diz que você não pode ser feliz porque você só tem um par de sapatos, que diz que você não pode ser feliz porque você está numa situação financeira difícil. Alegria não tem nada a ver com posses, irmãos. Nós nos alegramos, independente das circunstâncias, porque somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não adianta você ficar, eu não estou falando de você ficar sentada, de braços cruzados, esperando ter uma explosão psicológica de alegria. Não estou dizendo isso. A alegria não vai vir de nenhum lugar.
ela não vai vir externamente. É uma decisão que você toma. Eu não vou ser alguém amarga. Eu não vou ser alguém que vive reclamando. Eu não vou ser alguém cujo discurso faz com que as pessoas duvidem da existência do meu Senhor. Eu não vou ser alguém assim. Eu vou ser uma pessoa alegre. Tome uma decisão de ser uma pessoa alegre. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês que eu descobri quando estava estudando sobre alegria, que me deixou emocionada. A nossa alegria, ela não é um sentimento, porque a nossa alegria é uma pessoa. Nossa alegria é Cristo. Entende? É Cristo. Então, se minha alegria é Cristo, nenhuma circunstância da vida vai me fazer agir diferente. Mesmo entristecido, eu continuarei tendo uma postura que vai glorificar o nome do meu Senhor. Terceiro gomo, paz, irmãos. O mundo precisa de paz, dizem, está escrito em camisas por aí. Pessoas estão gastando muito dinheiro com remédios para terem paz. Quando você vê um anúncio de um novo condomínio, venha morar aqui, aqui há tranquilidade e paz. As pessoas estão vendendo essa ideia, porque paz é algo estritamente necessário nos dias de hoje, em que as pessoas andam nervosas, atribuladas, estressadas. Eu lembro até de um testemunho que eu ouvi uma vez, de um pastor que estava num dia muito aborrecido, estava atrasado, resolveu dirigir a 160 por hora, foi parado por um policial rodoviário. Quando o vidro baixou, o pastor estava esmurrando o volante, assim, vermelho, com as veias do pescoço inchadas. E o guarda rodoviário colocou a mão no pescoço dele e disse assim: meu amigo, eu conheço um que pode dar paz ao seu coração. Você conhece Jesus? E o pastor disse: eu sou pastor. Irmãos, não adianta você ser coisa alguma se o fruto do Espírito não está sendo desenvolvido dentro do seu coração. Viu? Se você não renuncia à sua carne, se você não abre mão dos seus prazeres, se você não é capaz de uma renúncia para glorificar o nome de Jesus. Olha, paz. Jesus nos concedeu a paz morrendo em nosso lugar. Ele nos deu a paz com Deus. E Ele nos oferece um outro tipo de paz, que é a paz de Deus. E Paulo nos ensina o segredo para nós termos essa paz em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ora, Paulo está dizendo que nós devemos comunicar nossas angústias e nossas dores ao Senhor, em oração, crer que as situações problemáticas da vida serão resolvidas no seu devido tempo. Deus vai agir naquela situação, pode ser que seja hoje, semana que vem, ano que vem, não tem compromisso de data, mas você sabe que você tem um Deus vivo e atento. E que, se nós fizermos isso, Ele se compromete em guardar em paz a nossa mente e o nosso coração. Tem algo roubando a nossa paz? O que é que nós fazemos? Dobramos o joelho e apresentamos ao Senhor. E escolhemos descansar em relação àquele assunto. Quando você tem alguma situação que tire a tua paz, você deve submetê-la a Cristo, como Davi. Davi dobrava os joelhos e dizia: ó Senhor, muitos são os meus adversários, muitos são os que se levantam contra mim, mas Tu, Senhor, és o escudo para mim, és a minha glória e és o que exalta a minha cabeça. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu não terei medo de 10 milhares que estejam contra mim ao meu redor, porque
Tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Irmãos, alguma coisa tira a tua paz, entrega para Jesus. Cause confusão no arraial do inimigo. Você que não está comendo, eu estou angustiada, não sinto o gosto da comida. Minha irmã, volte a se alimentar em nome de Jesus. Deus está cuidando dessa situação, não perca a fome. Eu não consigo dormir, leia os salmos antes de dormir, ore ao Senhor. Entregue tua ansiedade para Ele. Vá se deitar na hora certa. Tome um leitinho morno. Tome um banho quente e vá dormir. Não deixa que as situações da vida roubem a paz do teu coração. O teu Senhor está vivo. E Ele diz assim, que Ele, em João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como dá o homem. O Senhor já nos deu, ela é nossa. Vamos usufruir do que o Senhor nos deu. Estou falando da paz interior. Só que quem tem desenvolvido este gomo, também tem paz com o outro. Eu não posso ter paz só comigo, e não ter paz com minha irmã, não ter paz com meu irmão, né? Nós temos paz interior, temos paz com Deus, e temos paz com o próximo. Só que às vezes nós não queremos abrir mão dos nossos direitos, irmãos. Nós não queremos. Ainda adolescente, eu conheci uma história muito interessante. De 2 vizinhos, prestem atenção. 2 vizinhos que moravam numa área rural e que brigavam por causa de 1 metro de terra, que o vizinho A disse que o vizinho B, quando fez a cerca, colocou 1 metro de terra que pertencia a ele dentro de sua propriedade. Isso fez com que o vizinho A e o B, e olha, atenção, os 2 cristãos, segundo a história, passassem a brigar terrivelmente. Se pararam de se falar. Não se relacionavam por causa desse 1 metro de terra. Essa briga durou mais de 10 anos, até que um dos vizinhos não aguentou e vendeu a propriedade. E quando ele vendeu, ele disse: olha, cuidado com o vizinho aí da direita, péssima pessoa. Ele briga comigo por causa de 1 metro de terra, faz muito tempo. Então você já está sabendo da situação. O vizinho crente fechou o negócio. Enquanto o caminhão de mudança estava descendo a mudança, ele foi lá na casa do vizinho, bateu na porta, o vizinho atendeu e ele disse: bom dia, vizinho, eu comprei essa propriedade aqui do lado. E o vizinho, quando ouviu, disse: fique sabendo que você comprou 1 metro de terra roubado, porque esse metro de terra pertence à minha propriedade. Aí o vizinho disse assim: vamos aqui olhar a cerca? Ele disse: então é aqui, está errado, esse marco está errado. O vizinho disse: está errado, 1 metro. Ele disse: então vamos fazer assim. Arrancou o marco, mediu 1 metro, colocou o marco, olhou para o vizinho, deu um sorriso, deu mais 1 metro, colocou o marco. Ele disse: aquele marco é seu, aquele metro é seu, e esse metro aqui eu estou lhe dando, porque eu quero ser seu amigo, porque nós vamos para o mesmo céu, porque nós servimos ao mesmo Cristo, porque eu prefiro ter prejuízo do que brigar com você. Aquele vizinho ficou olhando para ele e disse: amigo, se você pode ter prejuízo, eu também posso. Volte o marco para o mesmo lugar. O Senhor nos chamou para termos paz com o outro, para sermos pacificadores. Viu? Precisamos agir honrando a palavra de Cristo, quando Ele disse que nos deixava a sua paz e que a paz Ele nos dava. Se as brigas, fofocas, intrigas nascem nos corações, é porque esses corações ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Eu quero dizer para você nessa manhã, querida, você foi chamada para a paz.
para viver em paz, para semear a paz, para construir a paz, para praticar a paz. Não são normais as brigas e desentendimentos entre o povo de Deus. Não podemos aceitar isso com naturalidade. Esse lugar é um lugar de paz. É um lugar onde nós podemos cumprimentar todos, abraçar todos. É um lugar em que nós podemos sentar ao lado de qualquer pessoa. Esse lugar é um lugar de paz. O Senhor nos deu. E se nós não temos paz, precisamos de um encontro com Cristo nessa manhã. Se nós não praticamos a paz, nós precisamos voltar às nossas raízes. Como discípulo, a nossa inclinação irá determinar se nós teremos paz ou não. Romanos 8:6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a paz. Viu? A inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é a paz. Terceiro gomo, longanimidade. Algumas traduções traduzem como paciência. Mas não é a paciência para esperar, irmãos. Muita gente tem. Nós conhecemos muita gente paciente. Nossa, fulano é tão paciente. Essa paciência aqui, longanimidade, é paciência para suportar. Diferente, né? É mais difícil, né? É mais profundo, é mais sério. Paciência para suportar. É a longanimidade. Transliterando para a língua portuguesa, significa ânimo longo. É aquele que tem paciência diante de situações em que que lhe causam sofrimento, desconforto. Viu? É ter paciência com o ponto fraco das outras pessoas. É ter paciência para suportar as injúrias das outras pessoas. Nós somos muito pouco tolerantes hoje em dia, irmãos. Falta tolerância em nós. Nós julgamos muito precipitadamente. E às vezes não só julgamos, como sentimos e falamos, né? Não temos controle daquilo que nós achamos que vimos. Falamos daquilo que nós achamos que ouvimos. Falando daquilo que nós julgamos que fosse a realidade. Longanimidade, paciência. Eu estava dando uma aula na Jocum, aconteceu algo interessante que eu me lembrei agora. Estava dando uma aula na Jocum, tinha mais ou menos uns 200 jovens presentes, e eu vi 2 jovens lá no cantinho conversando. Irmãos, eu falava e eles conversavam. Eu falava e eles conversavam. Eu falava. E aquilo foi me deixando assim, aborrecida com a situação, porque eu tinha me preparado tanto para aquela aula e aqueles 2 jovens conversando. Minha vontade foi dizer assim: opa, vocês 2 aí, querem ir ali para fora, conversar mais à vontade? Tem uma pracinha aqui na frente, vamos para lá. Deixa aqui só quem quer ouvir. Mas irmãos, olha, paciência para suportar. Calada. Seja tolerante. Vai lhe poupar de muitos problemas. Terminei minha palestra, minha aula. Eles fizeram uma fila para me cumprimentar. E os 2 jovens entraram na fila. E eu pensei, mas que cara dura, não ouviram nada do que eu falei. Conversaram durante todo o seminário. E vão entrar na fila para me cumprimentar. Me desrespeitaram durante toda a aula e entraram na fila. Quando eles chegaram na minha frente, eu levantei a cabeça, eu estava sentada na mesa, séria, pois não. E um dos jovens disse assim: missionária, meu amigo não fala nenhuma palavra de português, mas eu traduzi tudo para ele. E ele ficou muito feliz. Irmãos,
Ânimo longo. Não se precipite. Paciência. Você não estava lá. Você viu de longe. Tenha calma. Não seja precipitada nas suas reações. Paciência. Viu? Paciência. E outra coisa, além de nós termos os nossos problemas do dia a dia, a Bíblia ainda diz que nós seríamos perseguidos, injuriados, por causa do Evangelho. Faz parte da nossa promessa. Você não pode agora processar todo mundo que te perseguiu. Você não pode agora querer mover uma ação contra todo mundo que falou mal de você. Ameaçar todo mundo com processo. Vou lhe processar por calúnia e difamação. Irmã, Jesus falou, no mundo vocês sereis perseguidos, odiados, vão falar mal de vocês, por causa do meu nome, está escrito, irmãos. Faz parte da nossa vida e do nosso amadurecimento. Vamos passar por essas situações sem brigar, sem ameaçar de processo, sem nos precipitar. E atenção, atenção, sem publicar nas redes sociais. Aquilo ali se transformou em um ringue. Né? A irmã escreve lá, passa do meu lado e nem me cumprimenta. Aí a outra irmã lê, está falando de mim. Aí responde, se meta com a sua vida. Outra ainda diz que é crente. Aí colocamos aí, expomos a podridão do nosso caráter para todo mundo ver e dizer, olha aí a irmã, né? Olha aí o irmão. Irmã, a irmã passou perto de você, não lhe cumprimentou? Já está com pressa, saiu de casa sem óculos, não lhe viu. Estava pensando num problema que tinha que resolver. Estava atribulada de espírito. Não leve tudo para o lado pessoal, irmão. Você não é o centro do mundo, não. As coisas não acontecem só porque você está presente. E nem deixam de acontecer porque você não foi. Você não é o centro. As pessoas têm problemas. Nada é especificamente direcionado a você. E se você tiver problema com alguém, seja mulher, minha irmã. Vá lá, minha irmã, eu percebi que você chegou ontem no culto, cumprimentou a irmã Maria, a irmã Elisa, a irmã Graça, mas não me cumprimentou. Eu fiz alguma coisa que magoou a irmã? Se eu fiz, me perdoe em nome de Jesus, porque eu lhe amo, porque você é minha irmã e porque nós vamos para o céu juntas. Viu? Seja mulher, minha irmã, vá lá. Telefone, mande um e-mail, marque um encontro. Não escreva no Facebook. Jesus não tem Facebook. Ele escuta, o compromisso dele é com a tua oração. Tem gente que escreve, ai Senhor, me protege dos meus inimigos. Escreve na timeline, né? Para Jesus ler e... Não é assim. Ânimo longo. Ânimo longo. Paciência. Suporte a falta de cortesia, a falta de amabilidade, com toda a humildade e mansidão. A longanimidade é característica de quem foi regenerado. Nosso Cristo sofreu humilhações, perseguições, chicotadas, açoites, bofetadas, sem reclamar, sem revidar, e deixou exemplo para nós seguirmos. Ele deixou esse exemplo, viu? Eu quero falar para você nessa manhã, olha, seja longânimo, suporte, não revide, não saia da igreja, não saia do grupo, não desista do seu ministério, não abra mão da sua chamada. Tenha ânimo longo, minha irmã. Tenha ânimo longo. Você é um discípulo. As coisas ficaram difíceis. Procure seu mestre. Conte para ele. Mas não deixa que o inimigo lhe roube
sua comunhão. Não deixe que ele lhe roube seus tesouros. Tenha ânimo longo. Não, eu vou suportar. Eu vou resistir. Eu não vou abrir mão. Eu vou continuar. Eu vou até o fim. Eu terei paciência para suportar essa situação. Eu não estou sozinha. Jesus está comigo, né? Longanimidade. Vamos para o próximo gomo. Benignidade. Significa gentileza e bondade. É interessante, vocês percebem como eles estão correlacionados, né? Eu até vou abrir um parentezinho aqui para dizer o seguinte. Que às vezes você olha para uma pessoa e diz assim, não, fulano é tão paciente, mas a paciência normal, ela não é o fruto do Espírito. Tem pessoas que são naturalmente pacientes, né? Nossa, fulano é uma pessoa muito séria nos negócios dela, a fidelidade, se ela está isolada dos outros gomos, ela não é resultado do crescimento e amadurecimento do fruto do Espírito. Nós sabemos que temos o fruto quando todos os gomos estão em constante desenvolvimento e crescimento. Todos, ao mesmo tempo. Não posso ser boa em uma parte e ruim em outra. Tá, irmãos? É ao mesmo tempo. Nós precisamos buscar esse desenvolvimento. E todos estão muito relacionados com a benignidade, que é compaixão e misericórdia. É uma virtude que nos dá condições de sermos gentis para com o outro, mesmo que o outro, de repente, não mereça. O cristão não pode ser inflexível e amargo. Nós não devemos estar, irmãos, alguns cristãos parece que eles estão na expectativa de uma batalha, sempre. Estão armados, já levantam de manhã armados. Entende? Eu conheci uma irmã, em uma das viagens que eu fiz, que ela me disse assim, não, o marido me disse, perdão, o marido dela me disse assim, irmã Kelly, eu estava hospedada na casa dela para pregar no evento, e ela levantou do quarto e passou pela cozinha, assim, e eu estava sentada lá na mesa, que eu acordo cedo, e ela passou por mim, assim, seguiu, não me olhou, não me cumprimentou, não me deu bom dia. Eu fiquei olhando, meu Deus, o que aconteceu? Aí o marido dela disse assim, irmã, minha esposa passou. Eu disse, já, irmão, passou por aqui. Ele disse, irmã, ela não fala com ninguém antes das 11 da manhã. Ela acorda todo dia assim. Depois das 11 é que ela vai melhorar. A irmã não repara. E eu fiquei pensando, meu Deus, se Jesus volta antes das 11 da manhã... Minha preocupação foi essa, se Jesus volta de manhã, toda aquela vida daquela mulher, que ela viveu na igreja, foi desperdiçada, né? Toda. Bom, benignidade, gentileza e amabilidade, a doçura de temperamento. Não podemos ser inflexíveis e amargos. Eu ouvi um coach de liderança dizer num seminário, se a pessoa que quer fazer sociedade com você trata mal o garçom, não se associe, não é de confiança. Viu? A benignidade é quando nós exercemos esse tratamento em relação ao outro, principalmente os menos favorecidos. Tiago Brunet contou que ele estava com a sua esposa em um aeroporto, tinha despachado a bagagem, e pediu um café para uma atendente. Ele pediu o café e passou 5 minutos, ela não veio. Ele pediu o café novamente, passou mais 5 minutos, ela não veio. Pediu o café novamente, finalmente ela chegou. E ele disse que era daqueles cafés caros de R$16. Ele disse que ela colocou com tanta força a xícara na mesa que R$4 já caíram para fora. E ela virou e foi embora. Voltou para trás do balcão. E a esposa dele disse assim, vamos chamar a gerente, vamos chamar o infraero. Ele disse, minha filha, se acalme. Você não sabe o que está acontecendo dentro do coração dessa moça? Você não sabe se ela apanhou do marido antes de vir para cá? Você não sabe se ela deixou um filho doente em casa? Você não sabe se ela tem uma dívida que ela não consegue pagar?
Você não sabe se ela está lutando contra uma depressão. Você não sabe que sentimentos estão dentro do seu coração. Então se acalme. E ele foi, pagou o café. E ele disse, moça, venha cá. Ela disse, o que é que o senhor quer? Ele disse, venha cá. E ela se aproximou, ele disse, me dê a sua mão. Ela estendeu a mão, ele segurou na mão dela e disse assim, obrigada por nos servir, mesmo estando em um dia tão difícil. E ela começou a chorar. E ele teve a oportunidade de falar para ela sobre Jesus naquele momento. Irmão, se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Viu? É nessa hora que nossos direitos são violados, que nós mostramos se somos benignos ou não, tolerantes ou não. Você não sabe que fardo aquela pessoa está carregando. Não saia por aí deixando o fardo das pessoas mais pesado. Todas as pessoas que encontram com você, que possam sair do seu caminho com um fardo mais leve. Não torne o fardo de ninguém mais pesado. As pessoas precisam olhar para você, precisam ver Cristo em você. No seu comportamento, na sua palavra, no seu modo de agir. Bondade, irmãos. Muito parecido com benignidade, mas não é a mesma coisa, não. Bondade. Uma pessoa bondosa é aquela que se compromete em fazer o bem sem se preocupar se alguém está observando, ou se alguém está agradecendo, ou se a pessoa que está recebendo o ato pode recompensar ou não. Ora, é muito fácil eu tratar bem o juiz da cidade. Bom dia, doutor, né? Sente aqui, o senhor quer uma água? Fácil eu tratar bem o vereador, o pastor. Mas, espere um pouquinho. Isso não, você não precisa de bondade para tratar bem uma autoridade, alguém mais rico, mais importante, superior a você na escala social. Não precisa de bondade, só de inteligência. Agora, para você tratar o menos favorecido, aí sim. E sem dar, porque é interessante, eu vejo o comportamento de algum crente na rede social. Ele estendendo um pratinho de comida aqui, aí com a câmera aqui, aí o faminto bem aqui, com aquele sorrisinho amarelo. Aí ele coloca a foto, né? Fazendo o bem. Não, como é isso? Né? Fazer o bem para ter likes e curtidas também não conta aqui, não. Eu estou falando de você exercer esse gomo do fruto e colocá-lo acima do seu prazer pessoal. É você exercer o amor sabendo que Deus está olhando para você e que os céus não esperam outra coisa de você. E é fazer o bem para com todos, independente da circunstância. Eu quero falar para vocês uma frase do Martinho Lutero. Ouçam aqui. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Esse é o grande desafio da bondade, transformar a mera reflexão em ação. Ou seja, não ser bondoso apenas com palavras, mas com ações. Amar realmente o próximo e lembrar-nos todos os dias que, agora toda atenção, por favor. Lembrar-nos todos os dias que o nosso próximo não é aquele simplesmente que eu encontro pelo caminho, mas aquele em cujo caminho eu me coloco. Entenderam? Vá lá. Não precisa a pessoa pedir. Identifique a necessidade e supra. Não espere o telefonema. Vá visitar o doente. Não espere que a necessidade seja escancarada. Vá porque você é discípula de Cristo. Vá porque você está exercendo esse caráter de Cristo. Vá porque o Senhor te disse que você não deveria se cansar de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá. Gálatas 6, 9 e 10.
Nosso Mestre Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e nos deixou esse exemplo. Fazer o bem, o que eu vou fazer, vai resultar em glória para Jesus, então eu vou fazer para que o nome do meu Senhor Jesus seja glorificado. Próximo gomo, fidelidade. É a característica daquele que é honesto, que é fiel, que é confiável. É aquela pessoa que é transparente, aquilo que você escuta ela dizer, é aquilo que está em seu coração. Ela não usa máscaras, ela não faz de conta que é quem não é. Ela não desenvolve um papel, ela é aquela pessoa. E é no coração que nós somos encontrados fiéis ou não, irmãos. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. De acordo com esse versículo, é no coração que nós somos encontrados fiéis ou não. E se você é fiel a Deus, você, em consequência, é fiel ao seu marido, é fiel ao seu credor, é fiel ao seu patrão, é fiel em todas as suas relações do cotidiano. Essa fidelidade começa em Deus, irmãos. Começa em Deus. Quem não é fiel não pode ser considerado um discípulo. Fidelidade é compromisso, né? Crente fiel não se esconde do cobrador. Não diz para o filho dizer assim, vai lá e diz que eu não estou. Crente fiel, irmãos, cumpre a palavra. Crente fiel diz que vai e vai. Crente fiel diz que vai fazer e faz. Crente fiel não desiste de nada no meio do caminho. Não telefona para dizer, irmã, eu não quero mais. Não, crente fiel vai até o fim no compromisso que assume. E o Senhor, Ele pede que nós, irmãos, sejamos fiéis. Ter compromisso com o que compra, cumprir a promessa. Honrar a palavra. A fidelidade, olha para mim, ela percebe uma presença, a presença de Deus. Então você está ali na padaria, você dá R$50 para comprar o pão, a manteiga e o leite, e a moça te devolve 50, mais uma nota de 20, mais uma nota de 10, e você olha... Eita, ganhei o dia, né? Irmãos, a fidelidade percebe uma presença. Ei, do teu lado aqui, ó, está Jesus olhando para você. A fidelidade percebe uma presença. Eu não estou sozinho aqui. Jesus está aqui. Querida, você me deu o troco a mais. Está aqui os 50. A fidelidade percebe uma presença. Não, eu dispenso a carona porque eu sou casada e eu não posso dar aparência do mal. O Senhor me perdoe, tá? O Senhor pode ir. A fidelidade percebe uma presença. Uma presença. Tempo inteiro. A presença de Deus. Seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel no seu dia a dia. Não abra mão da fidelidade. A fidelidade, assim como as outras características, vai determinar se você vai para o céu ou não. Mansidão, já estamos terminando. É o gomo que mostra... A mansidão, irmãos, é uma submissão dócil, não ao agressor, que fique muito claro isso. É uma submissão dócil a Deus. Você exerce a mansidão quando você submete plenamente sua situação a Deus e descansa. Ser manso é reagir de maneira tranquila às críticas, agressões e situações adversas. Não é pecado ficar irado, mas o que vamos fazer com a nossa ira é a decisão que nós temos que tomar. Estou com vontade de gritar, mas eu não vou gritar. Eu serei manso.
Estou com vontade de virar essa mesa. Não vou virar. Eu escolho ter um comportamento manso. Estou com vontade de fazer um escândalo. Não vou fazer. Eu escolho ter um comportamento manso. Eu estou com raiva, mas eu não vou agir de acordo com o meu sentimento. Eu não sou escrava do meu sentimento. Eu sou serva de Jesus Cristo. Eu não sou escrava da minha carne. Eu não preciso ceder. Eu não sou um animal que faço tudo que tenho vontade. Não, irmãos. Nós temos um dono. Nós temos um Senhor que nos comprou com alto preço. Nós somos servos da orelha furada. Nós pertencemos a Ele. E nós precisamos ter cuidado para que nossas ações durante o dia não roubem de nós essa certeza, essa graça, essa confiança. E olha, não adianta ficar calado, mas ficar remoendo a ira, não, dentro do coração, tá? Não adianta ficar calado e ficar assim, eu queria que morresse. Não adianta ficar calado e dizer assim, ai, que ódio, que ódio. Não. Fique calado e diga assim, Senhor, abençoa a tua serva, dá a tua serva sabedoria, ajuda a tua serva a entender que a situação não foi bem assim. Senhor, guarda o meu coração. Senhor, nos manda guardar o coração acima de todas as coisas. Não deixa que isso desça ao teu coração, que frutifique ali, que mate o fruto do Espírito que está nascendo ali dentro do teu coração. É uma virtude que o mundo não valoriza. Nem o crente, você às vezes controla, né? Consegue se equilibrar. Aí a irmã vem do teu lado e diz assim, se fosse comigo... Mas você é besta, hein? Ah, se fosse eu quero é ver se eu não ia lá, ia contar, ia fazer um escândalo, ia dizer para o marido dela, ia contar para o pastor. Irmãos, o mundo não valoriza isso, a carne não valoriza isso. Mas olha, a Bíblia diz em 1 Pedro 3,4, seja, porém, o interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Isso é precioso diante de Deus. É diante de Deus, é diante de Deus. Deixa que digam por aí, que falem por aí, eu quero agradar ao meu Senhor, então eu não vou ceder ao impulso da carne. E olha, só é manso quem é humilde, viu, irmãos? São duas virtudes altamente relacionadas. O manso entende que também é carne. Minha irmã errou, mas poderia ser eu. Meu irmão errou, mas poderia ter sido eu. Então, eu não vou reagir de maneira abusiva nem autoritária. Porque poderia ser eu também, sou humano, mas o orgulhoso diz não, eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso, foi incompetência. O humilde é diferente. E diz, eu sou carne, eu estou sujeita às mesmas fraquezas e paixões. Então eu vou me solidarizar, eu vou ajudar, eu vou dar uma palavra, eu vou ajudar a recuperar a situação da minha irmã, a vida da minha irmã. Eu vou ajudá-la nessa situação. Eu não vou agir como um delegado, vou agir como um servo enviado para curar, para sarar. O manso reconhece o valor do outro, irmãos. A alma daquela pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Não jogue ninguém no inferno, não despreze ninguém. Viu? Custou o preço de sangue. Jesus foi o maior exemplo de mansidão e é a nossa única esperança de transformação. Eu não sou assim, Jesus te ajuda a ser assim. Eu não consigo, o Espírito Santo te ajuda a ser assim. Viu? Não se conforme com o cristianismo medíocre, com a vida carnal. Não, eu sou assim, aquele crente Gabriela, nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, vai para o inferno assim? Não, Jesus, eu estou aqui com meu coração rasgado. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser um crente fiel. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser uma mãe melhor. Eu quero ser uma pessoa, um agente de transformação na sociedade. Que eu quero ser sal. Eu quero ser luz. Eu quero que a cruz de Cristo resplandeça na minha vida. Que as pessoas olhem para mim e te vejam a ti. Nós devemos estar buscando isso, irmãos, todo o tempo. Todo o tempo, não se conforme. Chegamos no último gomo, domínio próprio. Pode ser traduzido como temperança.
É a capacidade de uma pessoa de conter-se a si mesma. É você entender que você não se manda mais. Cristo é que está no controle. Então, se Ele está no controle, você precisa ter seus próprios desejos e apetites controlados. É o senhorio de Cristo sobre a língua, sobre os pensamentos, sobre os apetites e sobre as paixões. Domínio próprio. Quem não tem domínio próprio nunca vê a placa de pare. Continua. Quem não tem domínio próprio, irmãos, olha aqui, compra demais, não pode ver um catálogo, né? Quem não tem domínio próprio compra demais, fala demais, come demais, dorme demais, briga demais, anda demais. Quem não tem domínio próprio faz tudo demais. Aí se prejudica e prejudica quem está ao seu redor também. Fazendo uma pausa rapidamente para essa questão da língua, tinha uns homens, uns senhores doutores conversando assim numa praça, no intervalo ali do almoço, sobre qual seria a melhor coisa do mundo. E uma pessoa, um morador de rua daquela praça, que as pessoas chamavam de louquinho, estava ouvindo a conversa e foi lá e disse assim: doutor, eu sei qual é a melhor coisa do mundo. E eles olharam, porque ninguém tinha chegado a um consenso. E qual é? Ele diz: me dê R$10 que eu vou trazer. Você vai comprar a melhor coisa do mundo por R$10? Vou. Vamos, dê R$10 aí para ele, vamos ver o que ele vai trazer. E o louquinho foi com os R$10 e chegou, botou lá em cima. Está aqui. Abriram um jornal. Louquinho, é uma língua. A língua é a melhor coisa do mundo. Louquinho disse: é, Senhor. Com ela a gente levanta, a gente encoraja, a gente elogia, a gente ajuda, a gente anima, a gente conforta. Com ela a gente resolve problema, com ela a gente semeia a paz. E eles olharam e disseram: rapaz, é verdade. E qual seria a pior coisa do mundo? O louquinho disse assim: me dá R$10 que eu vou buscar. A pior coisa do mundo também custa R$10, louquinho? Custa. Pegou os R$10, foi, voltou, está aqui, a pior coisa do mundo. Qual é a pior coisa do mundo? Abriram o embrulho, a língua. Mas louquinho, outra língua. Mas é a pior coisa do mundo, patrão. Com ela a gente calunia, a gente derruba, a gente mata, a gente destrói. Com ela a gente faz guerra. Com ela a gente destrói reputações, relacionamentos, destrói vidas. A pior e a melhor coisa do mundo são a língua. A língua. Se nós controlamos a nossa língua, nós conseguimos controlar todo o resto. Domínio próprio atua como um freio contra as paixões da carne. De vez em quando somos tentados, mas através dessa virtude, nós avaliamos e reconhecemos que a vontade de Deus é mais importante. E assim, nós conseguimos vencer. Domínio próprio. A irmã vem falar mal de outra irmã, faça coro, não, irmão. Não diga assim: é mesmo, também acho. Não. Diga assim: querida, nossa irmã, vamos orar por ela. Tá? Domínio próprio, controle a língua. Não faça coro com o depravado, não faça coro com o covarde, não faça coro com o delator, não faça coro, não sente, não escute, não se contamine. Viu? Domínio próprio, controle. Controle-se. Suas ações, suas palavras, seus sentimentos, seus pensamentos. Lembre-se, nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Pensamento veio? Não, eu te repreendo em nome de Jesus. Não descerá isso ao meu coração. Não serei flechada, não serei violada por esse sentimento. Eu escolho ter domínio dos meus sentimentos, domínio das minhas paixões, domínio do meu comportamento. Eu não sou um animal para fazer tudo que eu tenho vontade. Eu sou uma discípula, eu tenho um mestre. Estou com vontade de falar, mas não vou falar.
Estou com vontade de comprar, mas eu não vou comprar. Viu? Estou com vontade, não, mas eu não vou fazer. Eu vou esperar. Viu? No momento certo, eu compro. Quando eu tiver condições, eu fecho o negócio. Mas eu não vou me precipitar. Irmãos, meu tempo acabou. Gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé. Acabamos de falar sobre o último gomo, que é o domínio próprio. E eu quero concluir com as irmãs dizendo que todos aqueles que vêm à fé precisam desenvolver esse fruto para poder produzir fruto para o reino. Você não pode produzir para Deus se Deus antes não produziu em ti. Me entenda, por favor. Você não pode querer ter um ministério se você não tem o fruto do Espírito desenvolvido dentro do teu coração. Você não será útil ao reino, não pode produzir para o reino, se primeiro o teu coração não for encontrado, regenerado, sarado e com condições de que você seja uma real testemunha de Cristo. João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedides ao Pai em oração, Ele vô-lo conceda. Deus espera que frutifiquemos, amados. Que não sejamos cristãos estéreis. Os céus têm essa expectativa para conosco. Não adianta, como eu já falei, estarmos na igreja, mas não estarmos em Cristo. Precisamos continuar crescendo. O nosso vocabulário precisa ser um vocabulário de alguém que tem o fruto do Espírito dentro do seu coração. O nosso comportamento precisa ser de acordo com aquilo que está sendo semeado e frutificando no nosso coração. As nossas ações precisam estar de acordo com a qualidade da nossa fé, com o nosso caráter. Nós precisamos compreender, irmãos, que são nossos frutos, que são esses gomos que testificam que hoje nós somos realmente discípulos de Jesus. São esses gomos. Veja bem, a santidade não é opcional. A santidade é um estado, a santificação é um processo que nós vivenciamos todos os dias, através das escolhas que nós fazemos. Disse o Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, de Jesus, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, diz o Senhor Jesus. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Jesus, na tua presença continuamos nessa manhã. Senhor, há tanta coisa em nós, Senhor, que precisa mudar, meu Pai. Há tantos cantinhos escuros no nosso coração, Senhor, aonde nós não temos permitido que Tu exerças o Teu senhorio, meu Pai. Queremos nessa manhã te pedir perdão, Senhor, pelas palavras precipitadas, pelos sentimentos que temos desenvolvido, pelos pensamentos vãos, enganosos. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas ações e omissões que temos praticado. Pedir perdão por não sermos uma testemunha viva de um Cristo vivo. Te pedir perdão, Senhor, porque magoamos os nossos irmãos, porque desrespeitamos o nosso marido, porque mentimos para o
nosso filho, te pedir perdão porque não ajudamos aquela pessoa que estava com fome, porque não estendemos a mão para quem estava precisando, te pedimos perdão porque não te levamos conosco para o nosso trabalho, porque tu não pode se sentar conosco na sala da nossa sala, porque nós só assistimos coisas imorais. Queremos te pedir perdão porque tu não tem podido entrar em nosso escritório, porque o que nós temos acessado não tem te agradado e tem envergonhado o teu evangelho. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por aquelas pessoas que tu colocaste no nosso caminho e nós não cuidamos. Nos perdoa, Senhor, pela palavra não dita, pela mão que não foi estendida, pela fome que não saciamos. Te pedimos perdão pela porta que nós fechamos, pelas pontes que nós queimamos, pelos cadáveres que deixamos ao longo da nossa história, pelas aquelas pessoas que nós perseguimos e humilhamos. Te pedimos perdão, Senhor amado, quando nós não fomos humildes. Te pedimos perdão pelas nossas ações carnais. Nessa manhã nós queremos ser diferente. Espírito Santo, entre no nosso coração, nos entregue as sementes nessa manhã. Nós queremos, Senhor, nós te pedimos, nos entrega nessa manhã amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade. Senhor, nós queremos em nosso coração o fruto do teu Espírito Santo. Nós queremos nos parecer contigo. Nós não queremos um evangelho qualquer. Nós queremos ouvir o som da última trombeta. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo. Nós queremos subir ao teu encontro nos ares. Nós queremos passar uma eternidade contigo. Mas isso só será possível se o teu Espírito exercer o controle, o total senhorio das nossas ações, sentimentos, pensamentos. Ó Senhor, vem reinar em nós. Reina em nós. Nós abrimos mão de todo comportamento carnal, mesquinho. Nós abrimos mão de todo comportamento que te desagrada. E nós tomamos posse de uma nova vida em Cristo. A partir deste dia, as pessoas vão olhar para nós e vão testemunhar: depois daquele congresso você mudou. Depois daquele congresso você está diferente. É porque o Espírito Santo assumiu o senhorio da minha vida. E agora eu fui chamada para frutificar. E estou frutificando. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.